E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos conversar a respeito de ondas sísmicas. E nós vimos que essas ondas são importantes para diferenciar as camadas da Terra. E uma coisa importante, essas ondas sísmicas, geralmente, elas são associadas a terremotos, mas são qualquer tipo de onda que viaja pela Terra, ou seja, qualquer tipo de onda que pode ser devido a um terremoto ou uma explosão. Basicamente, é qualquer coisa que transmita energia pela Terra. E nós temos dois principais tipos de ondas sísmicas. Temos as ondas de superfície e as ondas de corpo. Sendo que as ondas de superfície são as que viajam pela superfície de algo, ou seja, a superfície de um terreno. E aqui na imagem, nós temos algumas ondas de superfície. Elas geralmente estão associadas com a superfície da água. E nós temos dois tipos de ondas de superfície, as ondas de amor e as ondas Rayleigh. Sim, são ondas de amor mesmo. Isso porque é em homenagem a um sismólogo britânico. Mas, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes a respeito disso. Mas as ondas Rayleigh, elas movem o chão de cima para baixo. Já as ondas de amor, essencialmente, se movem da esquerda para a direita. Para você entender isso melhor, imagine que você esteja aqui de frente para a onda. Então, ela vai se mover para a esquerda, depois para a direita e assim por diante. Nos dois casos, o movimento da onda de superfície é perpendicular à direção do movimento, e, por isso, às vezes, elas são chamadas de ondas transversais. Mas, enfim, o mais interessante para essa aula são as ondas de corpo. Elas se movem mais rápido e, além disso, elas são as ondas que são usadas para entender a estrutura da Terra. E também temos dois tipos de ondas de corpo, as ondas P, ou ondas primárias, e também as ondas S, ou ondas secundárias. E são as ondas que você pode ver aqui nessa imagem. Essas são ondas onde a energia está sendo transferida de um corpo para o outro, ou seja, não está apenas se movendo pela superfície. E se você perceber na imagem, tem um martelo batendo aqui e outro batendo aqui. Nesse caso, o martelo está atingindo o ponto indicado, e eu posso até dar um zoom aqui, aumentando essa rocha. O que acontece imediatamente é uma compressão da rocha. E o interessante é que essa energia das moléculas vão atingir moléculas adjacentes, e aí essas moléculas vão atingir outras moléculas mais próximas, e as outras mais próximas, e assim vai comprimindo a rocha. E aí você tem uma compressão na rocha através das ondas, ou seja, as moléculas irão atingir moléculas adjacentes, e, com isso, as coisas vão ficando mais densas e a rocha mais comprimida. E aí você vai continuar com essa compressão, e você tem todas elas aqui nessa imagem. Ou seja, a partir do momento que você bateu o martelo nesse ponto, você comprimiu a rocha e, essencialmente, você causa uma mudança de densidade nela. E o interessante é que se move na mesma direção da onda. A onda está nessa direção e você pode ver que as moléculas estão indo na mesma direção dela. E o interessante dessas ondas P é que elas podem viajar pelo ar, ou seja, o som é uma onda de compressão, e, além disso, as ondas P podem viajar pelos líquidos e também podem viajar pelos sólidos. E, claro, dependendo no ar, elas podem viajar mais lentas, mas, essencialmente, se movem na velocidade do som, ou seja, cerca de 330 metros por segundo. Agora, em líquidos, elas costumam se mover cerca de 1.500 metros por segundo, e em sólidos se movem cerca de 5.000 metros por segundo, ou seja, 5 quilômetros por segundo. E isso acontece principalmente no granito, que é a maior parte do material da crosta terrestre. Agora, as ondas S são como se você desse uma martelada aqui lateral nessa rocha. Deixa eu colocar a rocha um pouco maior aqui,
Se você der uma martelada na rocha nesse ponto, você vai empurrá-la para essa direção. Bem, isso vai deformar um pouco a rocha no ponto. Essa rocha vai ser lentamente puxada para baixo, enquanto essa rocha aqui de baixo vai ser movida para trás. Essa rocha é movida para trás e depois vai para frente bem rapidamente, em cerca de milissegundos. E, com isso, a próxima camada de rocha vai estar deformada. E aí, essa deformação vai indo para cima, algo que está acontecendo aqui. E, de novo, o movimento da onda é para cima, e o material da rocha está se movimentando perpendicularmente a esse movimento. E, com isso, você pode dizer que essa é uma onda transversal, ou seja, o movimento das partículas é perpendicular ao movimento da onda. E, claro, essas ondas S elas se movem um pouco mais lentas do que as ondas P. E, em terremotos, você vai ver ondas do tipo P. As ondas P são cerca de 60% mais rápidas do que as ondas S. E o mais importante é entender como isso pode ajudar na composição da Terra. As ondas S só podem viajar por materiais sólidos. E esse é aquele ponto que você deve pensar: espera aí, eu vi ondas transversais na água parecidas com essa. Como isso é possível? Simples, essas aqui são ondas transversais, mas essa aqui é uma onda de corpo. Vamos dizer que nós temos uma piscina cheia de água aqui, algo mais ou menos assim. Se eu comprimir a água aqui, ou seja, se eu batesse aqui com alguma coisa, as ondas P poderiam ser transmitidas, porque uma molécula de água ia atingir uma próxima, e essa outra ia atingir outra, e assim por diante. E aí você teria uma onda de compressão, ou melhor dizendo, uma onda P se movendo na direção do local atingido. As ondas P fazem sentido nisso aqui, né? Isso porque elas viajam através do líquido. Mas agora, vamos dizer que você pegue um objeto e atinja esse volume de água aqui. O que aconteceria é uma onda de compressão nessa direção. Não teria uma onda transversal, porque a água não tem essa propriedade elástica aqui, ou seja, algo que comprime e imediatamente volta. É por isso que as ondas S elas viajam apenas pelo sólido. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! O Brasil, apesar de não ter terremotos muito fortes, tem tremores de terra que são fortes o suficiente para causar danos, tanto que existia um mapa e uma norma de ameaça sísmica para o Brasil. Esse mapa regional que a ABNT oferece é muito parecido com o mapa de 95. Então, o documento é de 2006 e o estudo global que dá suporte a isso é de 95. Em função disso, a gente fez, então, um trabalho de atualização do mapa de sismicidade do Brasil e atualizamos também as regiões onde os tremores de terra são mais frequentes. Na norma sísmica brasileira anterior, a única área sísmica seria a região Nordeste, os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, a gente conseguiu mostrar que existem várias outras regiões onde a atividade sísmica também é importante, regiões que não constavam da norma sísmica brasileira. Por exemplo, a região do Pantanal, na região central de Goiás, a região sul de Minas Gerais, uma parte da Amazônia. A identificação desses lugares passa por identificar falhas conhecidas. Todo mundo sabe que a falha de San Andrés é uma falha ativa e, de tempos em tempos, os tremores acontecem nessa falha. São forças geológicas que se acumulam e os tremores acontecem com uma fratura. Em regiões de borda de placa, como no Chile, Peru, esses tremores são mais frequentes e maiores. Mas no interior de uma placa, como é o caso do Brasil, ainda existem essas mesmas forças geológicas. A diferença é que, por ser uma região relativamente mais estável, os tremores são menos frequentes. Não são tão grandes quanto comparados com os das bordas de placa, nem tão frequentes, mas sim eles acontecem. E não acontecem de maneira uniforme, quer dizer, não é todo lugar
que está suscetível à mesma quantidade, ainda que pequena, de tremor. O que a gente mede no mapa de ameaça sísmica é a aceleração do chão, que tem um certo nível de probabilidade suficientemente alto para ser considerado em obras de engenharia. Em termos de pessoas, não é necessário ter nenhuma preparação especial. A probabilidade de ocorrer um tremor mais forte e causar danos é tão pequena que não é necessário reforçar as casas normais. Apenas obras mais críticas precisam ser pensadas em termos de sismicidade também, mas isso apenas em algumas regiões. A maior parte dos tremores que são percebidos pela população podem ter magnitude 3, que é pequeno, não causa dano, mas causa um certo desconforto quando a população não está acostumada a tremores de terra.